Olá, esse é Foco em Produção, hoje com Pedro Zucker, já presente, teve conosco aqui no Foco em Produção, episódio, se eu não me engano, 67. Olha, eu já estou ficando velho, não lembro, até coloquei recentemente o Pedro para falar. Pedro, bem-vindo aqui ao Foco em Produção mais uma vez. Valeu demais, obrigado pelo convite. E, acho que vai ser um papo super legal aí. Também acho. A gente teve uma ideia, eu e Pedro, muito divertida, já que a Rihanna, ela fez um super show lá no Super Bowl 2023. A gente estava aqui na pré-gravação falando um pouco, e todo mundo compartilhou. Eu vou até colocar aqui no ar, com a minha carinha do Pedro. Vou colocar essa guia aqui, que tem o show, todo mundo compartilhou, inclusive Pedro, esse lance. Olha, eu tomando uma surra aqui, beleza. Vamos lá, vou dar o play. Esse vídeo foi muito compartilhado, né, Pedro? Isso aí. Tá sem áudio, essa é a montagem. Pelo que a gente já sabe, o Pedro que já me deu todos esses bizus, umas 400 pessoas envolvidas nessa operação de 8 minutos, é isso, Pedro? Isso, foi em torno de 7 ou 8 minutos que eles fizeram, né, essa montagem. E que é o formato que eles sempre fazem ali, né, durante um intervalo, um tempo super curto, né? Acho que se trouxesse a equipe de Fórmula 1 não tinha erro, né, cara? Os caras iam fazer isso. Pois é, cara. Mas vou te falar, viu? Vou tirar uma onda aqui, porque lá na Copa, depois a gente conversa um pouquinho disso, mas lá a gente fez em mais ou menos uns 2, 3 minutos um palco, não era desse tamanho, mas era também algo bem pesado e tamanho considerável. Para quem todo mundo viu, o Pedro estava lá, tinha o dedo dele, ele fazia aqueles palcos gigantes e as inserções ao longo dos outros jogos que foram rolando lá, fora a abertura e encerramento, que foi uma baita experiência, né, Pedro? Eu estava querendo falar com você sobre isso e queria até voltar. Fala um pouquinho pra gente, porque tiveram muitos brasileiros lá que eu vi, né? Tinha bastante, cara. Assim, a Copa do Mundo, no pós-Copa 2014 e Rio 2016, tiveram muitos brasileiros que ficaram trabalhando em várias áreas. Então, tem gente que está atuando direto com os comitês organizadores. Eu estava na parte das cerimônias, mais uma vez, né? Então, eu tenho contato com alguns diretores, algumas empresas aí que estão organizando essa parte. E aí eu fiz a cerimônia de abertura, que foi lá no estádio Al Bayt. Depois a gente fez um encerramento junto com uma empresa russa lá, que era a Sila Sveta, eu estava pela Balit. A gente fez o encerramento, fez o palco da final para a entrega da taça e fizemos também o palco para o terceiro lugar, para a premiação no terceiro lugar. E a gente viu ao vivo aqui. Fico pensando na sua filhotinha orgulhosa de ver o pai lá, o dedo do pai. Pois é, nossa, ela fica até hoje, pega o álbum da Copa dela, esse estádio que você estava lá. Que maravilha. Bom, a gente vai fazer um react aqui no Foco em Produção, a gente vai colocar no ar a primeira música lá dos 8 minutos que a Rihanna tocou no Apple Music Super Bowl. Eles colocam o número em romano, né? Um L52, é o 27, pelo que eu estou entendendo. E aí, podem me sacanear depois ao vivo, tá? Eu vou colocar no ar para vocês aqui, vou compartilhar essa guia, e eu vou fazer uns comentários em cima, até porque é importante vocês saberem que a gente está com um dos maiores diretores técnicos do Brasil aqui, produto para exportação, como eu disse lá no Foco em Produção, no episódio do Pedro. Depois eu vou voltar, eu vou colocar o link para quem quiser assistir o papo dele comigo, ouvir lá no Foco, a gente faz muito mais áudio, mas eu vou aproveitar o Pedro aqui, a gente vai fazer esse react aqui em cima desse show da Rihanna. Vamos lá, deixa eu dar play e eu vou colocar na tela para vocês agora. The National Football League welcomes you to the Apple Music Super Bowl 57 halftime show. Ela já sai do chão subindo, né, Pedro? Eles já fizeram ali o preset com as 7 plataformas, né? Tem algumas cenas que você até vê o cabo... isso aí, ó. Você vê o cabo de segurança atrás dela. Exatamente. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Essa câmera... Isso é um drone? Não, né? Não. Essa câmera agora aí é uma câmera da própria Tate, que fez o sistema aéreo. E aí ela percorria todo o campo. E a outra câmera que mostrou um pouquinho antes, ela também da Tate,
e aí era uma câmera vertical, eles fizeram na linha ali de 50 jardas, e ela tinha um movimento vertical, então conseguia captar ali. Isso é uma peça, isso é uma peça em acrílico? O que é essa estrutura desse tablado que eles estão dançando? Não, eles fizeram umas plataformas, sempre eles trabalham muito com alumínio lá, e aí depois a gente pode até mostrar umas fotos, e eles fizeram esse material espelhado aí, para também dar um efeito de luz, e na parte de baixo, agora dá para ver bem, olha, tem como se fosse um policarbonato ali, e eles colocaram uns LEDs, que é da Pixmob, que você consegue controlar, é tudo controlado Wi-Fi, então muito provavelmente estava com uma carga de baterias ali dentro, que a gente costuma usar muito isso, e o controle todo DMX por Wi-Fi, então você consegue controlar pixel por pixel e criar vários efeitos. Isso aí a gente tem usado muito, é uma coisa que poderia ser até mais aproveitada aqui no Brasil, nos palcos dos nossos eventos aí, tanto corporativo quanto entretenimento. Fazer Nunca mais tarde, né? Nunca é tarde. Vou trazer você para um projeto meu, a gente vai pensar nessas ideias. Pois agora é, me diz uma coisa, você sabe quantos dançarinos estavam com ela? Porque tem uma coisa que é interessante, você que é muito ligado não só à técnica, mas à segurança dentro da técnica, dentro das estações, tem um cara, um dançarino que prende ela e solta ela. Esse cara deve ter tido aula de fazer isso no tempo que ele precisa, né? Assim, tem ensaio que faça isso. O que acontece? Eu não estou com um número aqui de dançarinos, mas a gente, na verdade, o que a gente faz? Sempre um dos riggers, ou alguns riggers, eles vão com o mesmo figurino. E essas pessoas entram em cena. Então tem espetáculo que eu mesmo, assim, na verdade, geralmente eu estou de preto, mas os colegas que estão ali atuando comigo, production managers, que usam o figurino e para quando a gente precisa entrar em cena. Então ali os riggers estavam com esse figurino na hora de fazer, de clipar ela, de retirar. A gente sempre eles têm uma coisa lá que eles chamam assim a competent person, né? A pessoa competente, mas não é de você é incompetente. É a pessoa que tem a capacitação. Competência, né? No sentido de capacitação. É a pessoa que é capacitada, é treinada para poder executar aquele trabalho. E aí tem que ser, a gente não pode confiar, não porque é a Rihanna, porque isso vale, o que vale para ela vale para todos os outros performers. E é uma questão de segurança, né? A gente está falando aí da vida das pessoas, então isso é assim, é primeiro lugar. E sabe que tem uma coisa muito legal, porque tem um cara que é da Tate, que eu tenho um livro dele, e ele não está envolvido aí nesse projeto especificamente, mas ele fez um livro muito legal sobre isso, sobre performance aérea. Ele tem umas premissas, que uma delas a pessoa, o performer, né, o artista, ele tem a última palavra é dele. Se ele não quiser subir, ele não sobe. Se ele não estiver confortável, se ele ficar inseguro com o que está acontecendo, a última palavra tem que ser dele e ninguém tem que obrigar ele ou dizer, olha só, você tem que ir que eu estou te pagando. Não tem isso. Entendi, isso é respeitar. A segurança dele vem em primeiro lugar e ele tem que ter essa última palavra. Então, isso é uma das premissas da Tate, que a gente está falando muito aqui, mas enfim, é a empresa que fez todas essas plataformas aéreas e hoje é uma das maiores do mercado para palcos e estruturas e para sistemas de automação, né? E me diz uma coisa, se ela não quisesse, há na direção geral e artística principalmente, uma possibilidade de se ela quisesse fazer só embaixo, tudo aconteceria lá em cima sem ela, na teoria. Ela ia dançar ali no meio do palco. Legal. Exatamente. Tanto que, olha, eu vou falar, a gente lá na Copa, aconteceu isso, porque o Morgan Freeman chegou num ponto que ele não estava tão confortável para subir. E a gente não podia forçar ele a subir, não interessa se estava pagando o que fosse. Ele tinha uma ideia dele subir em uma das plataformas que a gente tinha lá, que também suspendiam, e ele não se sentia confortável, então a gente não vai também forçar o cara. Então, claro que não vai ser uma coisa ali na hora do show, pode acontecer, se ela se sentir indisposta. Geralmente a gente tem planos de contingência para tudo, então a gente mapeia a pessoa, no caso, ainda mais no caso dela, uma mulher grávida não pode fazer o que ela quiser e tudo mais, mas ela poderia se sentir indisposta naquele dia, não até nem pela gravidez, enfim, por qualquer motivo, e se ela não quisesse, ela não subia. E isso ninguém vai forçar ela a subir.
Então, não só ela, as pessoas também. Então, é obrigação nossa, como produtores, como profissionais que estão colocando o show no ar, de ter plano de backup. Então, se você tem ali, eram 12 artistas que subiam nas outras plataformas, 2 em cada uma, eles a gente tinha que ter backup, porque se algum deles se sentisse indisposto e não quisesse subir, ninguém tem que forçar eles a fazer isso, né? Porque isso afeta a segurança da pessoa. Ela não estar confortável afeta muito a segurança dela, né? Tenho certeza, cara. Isso é importante a gente trazer, ainda mais nesse momento de carnaval, né? Porque a gente tem um grande espetáculo que são as duas Sapucaís, né? Mas com condições, eu não posso falar 100%, e provavelmente você também não, mas pelo que a gente vê, porque a gente não está inserido, mas a gente sabe que para esse show, provavelmente do carnaval, ter esse qualitativo que a gente vai discutir um pouco aqui, desse exemplo aqui, que marcou agora o mercado de eventos, principalmente brasileiro, com a história lá daquele time-lapse, assim, o carnaval do Rio e de São Paulo, que são os maiores, talvez Parintins também, eu conheço muito pouco lá do norte o que acontece, você tem essa experiência de ter um colega lá, mas assim, eles precisam olhar para esse movimento tão tecnicamente bem solucionado, e qual você tem feito parte nas ações globais, e quem sabe o Carnaval do Rio daqui a uns anos e de São Paulo, que são os dois maiores, a gente tenha um qualitativo maior técnico, aí de maior segurança, né? E olha, eu vou te falar, assim, é muito interessante. Esse livro, ele é muito legal, é o Automation Performer Flying, se não me engano o nome, mas é um material muito legal porque ele fala sobre a performance aérea com automação, mas ele mostra o lado como fazer também sem automação. E não é uma questão de dinheiro, é uma questão de você planejar e fazer, e encontrar a solução que cabe dentro do seu orçamento e que funciona de forma segura. Então, uma das coisas se você não sabe como descer, não suba. É o básico. Então, tipo isso. Chegou lá em cima, o equipamento parou. Como é que você desce? Tem um plano? É uma escada? É um rigger que vai descer por um cabo e vai fazer um resgate? Tem que ter um plano. Então, se você não consegue criar essa solução, então nem sobe. Então, são algumas premissas básicas que você trabalha para a performance aérea. No caso ali, é considerado uma performance aérea porque ela estava em cima de uma plataforma, né, com todo esse movimento suspenso. Então, que você tem que ter uns cuidados básicos. E aí, claro, esse aqui a gente levou num dos níveis mais complexos de todos de trabalho, né, que a Tate fez. E que é super interessante a forma como eles fizeram, né? Eu estou até aqui, o Pedro compartilhou um link que depois, se ele autorizar, isso vai ficar lá no descritivo, que tem várias, eu vou colocar no ar aqui para ver junto com ele, tem vários textos e fotos, e eu vou abrir com esse aqui, vou adicionar a transmissão. Isso é um negócio muito interessante, porque as empresas que fazem esses projetos lá nos Estados Unidos, eles compartilham muito as informações com a LDI, a Live Design, a revista Live Design, a Weird. Então, eles compartilham isso. E aí a gente consegue ver como que foi feito, né? Então, eles não têm tanto essa coisa de ficar guardando segredo. Eles mostram, eles têm eles gostam de compartilhar. Você entra nessas revistas, e aí depois o link aí, o pessoal pode olhar e vão ver, assim, não só desse Super Bowl, como de outros shows do Super Bowl e uma série de shows grandes que a gente vê de grandes artistas, o tempo todo eles estão compartilhando. Esse aí foi a parte da All Access, que é a empresa que todos os anos fazem os palcos para esse espetáculo, né? E aí você vê aí, né? Foram 23 karts ali, 23 carrinhos, vamos dizer. Isso. 236 rodinhas, é bom lembrar isso. E é interessante. Você está falando de gramado, né? Você está falando de gramado, não vai chegar nesse lugar aí. E sabe o que eu estava lendo que... Desculpa. Pode falar. Não, eu estava lendo que esse gramado aqui, geralmente a NFL, eles trabalham muito com o gramado sintético, mas recentemente eles mudaram, e esse gramado aqui, ele era gramado real. É verdade, eu li isso aqui também. Estou passando aqui rapidamente esses números, e a gente vai voltar na história do gramado, porque Pedro tem até um elemento com ele na casa dele, e a gente vai mostrar o que eles usaram aqui. A gente tem aí esse carrinho, como eles chamam, articulados, né? Esse sistema de escada articulada,
Isso. Mais de 400 pessoas envolvidas, o local crew, 57 galões de tinta, né? De tinta neon e 16 semi-trucks. O que se chama de semi-trucks lá fora? O que seria o semi-trucks? Não, esse é o... Se não me engano, é o articulado, o semi-truck. Tá, legal. Mas aqui é a forma também como eles colocaram, porque esses carrinhos, eles estão contando também com esses 7 que tem aí nessa planta, que são os de iluminação. Então, tudo isso entra em cena na hora do show ali, né? Na verdade, eram 8, tinha um no canto direito, e a gente vê que tem mais um. É verdade, aqui é. E aí, cada uma dessas sessões foi uma solução muito inteligente, muito legal que eles usaram, porque um dos grandes desafios que a gente tem é a gente nunca quer deixar o palco voando muito em relação ao piso. Tá. Questão estética, visual. Mas também, quando ele está muito baixo, a gente tem um problema, assim, se a gente tem alguma rampa ou o passacabo, a gente pode prender ali, pode bater o palco, pode quebrar essa parte de baixo. E aí, uma solução que eles encontraram para deixar isso bem nivelado ali com o piso foram essas dobradiças, né? Que elas meio que dobravam para cima o palco e aí facilitava o transporte nessa parte, né? E outra que você cria pontos de apoio para segurar, isso é um grande desafio que a gente tem também, onde segurar. Nos palcos da Copa, por exemplo, eles eram enormes e pesavam em torno de, se não me engano, 3 a 4 toneladas cada segmento. A gente tinha 30 a 40 pessoas por segmento para empurrar. E aí o que a gente fazia, a gente tinha uns buracos na parte de cima dele, que a gente colocava uns tubos de ferro e o pessoal conseguia empurrar por ali. Mas o nosso palco lá, ele tinha mais ou menos 1 metro de altura e a parte da frente era um LED. Então, a gente não tinha onde pegar ali, então tinha que colocar esses tubos para a gente poder empurrar. E no final a gente acaba colocando, a gente chama de donut, né? Mas enfim, é um pedaço de madeira com um furinho, a gente coloca ali para tapar esse buraco e ficar um buraquinho menor, mas a gente chama de donut só porque tem um furinho ali para você colocar o dedo e conseguir tirar depois. Sim. Mas é uma solução, uma das soluções que tem. Essa que eles encontraram foi fantástica, porque aí você consegue dobrar o palco e quando você descia os degraus, e outra, degrau, você não pode fazer ele muito alto, né? A gente tem aí por padrão, isso é padrão da arquitetura, né? E a gente tenta seguir isso sempre ao máximo possível. Você faz o espelho, né? Que é aquela frente do palco ali, do degrau, com no máximo 20 centímetros de altura, porque isso vira até, se você começa a fazer ele muito baixo ou muito alto, vira até um risco. A gente se habituou a subir escadas com esse padrão. Se você fazer ele muito baixo, geralmente a gente deixa ele mais estendido, deixa ele com, sei lá, 60 centímetros, 1 metro de profundidade, porque pelo menos a pessoa passa esse obstáculo de uma forma mais tranquila. Mas num palco padrão, você não coloca tipo um espelho ali de 30 centímetros ou de 40, né? Então eles tentam manter um padrão nisso aí, mas você consegue com esse sistema de dobrar a escada para baixo, você consegue fazer um formato, facilitar o transporte, né? Isso era eu fiquei em dúvida. Esse sistema ele era automático? A escada dobrava? Não, manual. Manual, né? Agora, teve algum lugar que eu vi um vídeo, o pessoal puxando isso aí, mas E aí, vou te falar, entra uma outra questão. A gente também, nesses projetos, o que a gente pode fazer manual, a gente faz manual. Porque quando você adiciona eletrônica e tudo mais, você adiciona risco. Ele pode falhar. E aí a gente tem uma premissa que é não ter nenhum single point failure, né? Um ponto único de falha. Ou seja, tudo tem que ter um backup. E aí, se você bota um motor, aí o motor vai ter que ter backup. Então, começa a virar um risco. E aí, é muito mais fácil só levantar. Eles fazem tudo em alumínio. O pessoal lá fora trabalha muito com alumínio, né? O que facilita muito. Aqui, eu acho que a nossa questão é muito, assim, custo do material e o outro, mão de obra, porque a solda do alumínio demanda uma mão de obra mais qualificada, né? É específica, né? Diferente. E aí, consequentemente, com um custo maior. Então, no Brasil, a gente vê muito pouco uso de alumínio em cenografia, mas ele facilita muito porque entra aí também uma outra questão, que é o gramado. Porque numa situação dessa, a quantidade de rodas é para gerar uma pressão, o mínimo de pressão possível, ou de força aplicada sobre uma mesma área no gramado.
E aí, por isso que a gente acaba colocando várias rodas. Eu vou até atrás daquele documento que você compartilhou comigo, que tem, não sei se você tem nas suas fotos, mas eu vou também rapidamente, eu tenho aqui. Qual deles? Que fala sobre aquele que fala da tela, que aí é até importante que eu queria que você mostrasse para as pessoas, justamente... Aqui, porque essa daqui, eu estou dando a minha tela aí no meu compartilhamento. Já estou colocando aqui, vamos lá. Eles comentaram que eles usaram esse Encamat, que é um tipo de proteção. Eles usam muito isso em sistemas em barrancos, onde eles fazem contenção de estradas, e aí fazem essa camada, e isso ajuda, vamos dizer, a drenagem da água, né, a absorção da água pelo terreno, usam muito, às vezes, embaixo do asfalto. São os materiais de construção civil. E aí tem um outro material que a gente usa muito, que aí está na minha câmera aqui, que é esse... deixa eu botar você aqui. Que é esse, o Geotech, né? Ele parece com um carpete, ele se assemelha muito a um carpete. Aqui ele tem uma espessura, você acha isso de 8 milímetros, 10 milímetros, até, sei lá, acho que o maior que eu trabalhei foi uns 14 milímetros, se não me engano. É um material que você vê, ele é bem, bem rígido, e isso aqui absorve a água absurdamente. Ele, tipo assim, você pega 1 metro quadrado disso aqui, joga um balde de água, a água vai sumir na mesma hora, assim, ele absorve muita água. E é um outro material que a gente usa muito para esse tipo de proteção. Esse material que eles usaram, eu nunca utilizei, o Encamat, mas ele é interessante, porque ele parece conseguir fazer uma certa absorção ali de impacto, né? De impacto, né? E ele não vai danificar, aparentemente, ali o gramado, né? Vai trabalhar bem ali com essa questão do gramado. Mas a gente usa muito também esse Geofabric, que é outra coisa. Aqui no Brasil é um pouquinho difícil de encontrar com essa rigidez. Geralmente eles são mais macios, mais felpudos, e aí ele acaba soltando muito. Mas eu já, por exemplo, a cerimônia de encerramento dos Jogos do Rio, a gente cobriu o campo inteiro. Logo depois da partida da final, né, que a gente ganhou, a gente cobriu o campo inteiro com o EasyFloor, e em cima do EasyFloor a gente colocou isso aqui. E eram rolos de 6 metros de largura por 50 de extensão, pesava 500 quilos cada rolo. Cada rolo. A gente trazia com as empilhadeiras, colocava lá, abria o rolo, e aí era muito legal, porque a forma que a gente usava era de juntar isso aqui com carpete, com velcro. A gente colocava 2 peças, uma do lado da outra, e um velcro largo no meio. E aí a gente colava. Então é uma dica, é uma técnica muito legal que você pode cobrir grandes áreas de um evento com um material que o custo não é absurdo. Mas aqui no Brasil tem isso? Não tem dessa espessura que você mostrou? Tem, você não acha com essa rigidez e com essa espessura, mas você acha um pouco menos, talvez aí uns 8 milímetros, até acho de vez em quando. Eles são um pouco mais macios, mas funciona também. E é um material super legal, cara. É uma coisa que eu nunca vi usando em evento. E os rolos, geralmente, lá fora você acha um rolo de 6 metros de largura, aqui você acha de 3. E aí você cobre uma área muito grande com um único rolo. Então é uma coisa super legal, uma solução que agiliza, né? Mas ali, no caso, a ideia deles foi de proteção, e isso aqui, esse Geotech também, a gente usa muito. Por exemplo, lá na Expo, em Dubai, a gente cobria as rodas, quando a gente não tinha a manta para cobrir os pneus das máquinas pesadas, plataforma elevatória, guindastes, a gente usava o Geotech. Então a gente fazia envolvia o pneu das máquinas com o Geotech para proteger contra a sujeira, porque a borracha, né, marca o piso. E aí tem máquinas com pneu branco, uma borracha branca que ela não marca, mas quando a gente não conseguia isso, a gente envolvia com Geotech. Então também é uma outra forma de você usar uma outra solução. Mas aqui no caso, voltando ali da Rihanna, no Super Bowl, era uma questão de proteger o gramado. E é a coisa mais importante para eles, né? Para a FIFA, então, sem comentários. Os caras são, assim, insanos com o gramado. A gente tem que ser mesmo, né? Tem que ser mesmo, assim. Eu até estava lendo aqui sobre essa... Tem um dos arquivos que você mandou falando sobre a grama, né? E o cuidado que teve que ser pensado para isso, né? Vou até colocar no ar aqui uma foto interessante que a gente falou Deixa eu só adicionar aqui na minha tela. A gente falou
na pré-gravação sobre esse cuidado. Eu acho que isso realmente, eu só entender The Wild Produce of Hands. Volta aqui. É essa foto aqui que eu vou colocar no ar. Os caras trabalhando em cima do gramado, o cuidado que esse cidadão aqui está tendo, de fato, em proteger, né? Que é esse State Farm, né? Que é o nome do... Olha o homem, a gente vai falar desse cara daqui a pouco. É isso aí. E naquela foto lá é legal que a de cima parece, se assemelha muito com o Geotech, a parte de cima, mas a parte de baixo você vê que tem o Encamat, dá para ver que tem uma malha ali. Isso aí muito provavelmente estava também na área de onde entraram os carrinhos de luz, porque eles também deviam ter um peso maior por conta dos equipamentos. E o de baixo, a foto de baixo que eu estava lendo, esse cara está fazendo um teste, vamos dizer, de quão resistente está a terra ali, quanto está suportando de pressão a terra. Então, fazendo uma avaliação ali do gramado. Você tem até uma foto que estava antes do Encamate, se você puder, que tem o palco montado com o LED aceso, cadê ela? É essa aí, eu vou colocar no ar aqui, para o pessoal ver. Sim. Você lembrou bem. A gente tem umas, aqui à esquerda da foto, tem não sei se é um canhão de luz. O que é isso? É luz? Esse aqui, você está vendo o mouse aí, esse do lado esquerdo são moving lights que a gente tem. São os movers, então. E aí a gente tem outros 3 em um lado e 4 no outro, todos eles com moving lights. Sim. Então também é uma coisa que a gente faz, porque a gente precisa desse efeito de luz, né? Geralmente a gente faz um rigging tremendo no estádio, e esse aqui também tinha, dá para ver nessa foto mesmo, vários moving lights aqui no topo, mas a gente usa muito a luz de piso. E aí a gente sempre coloca com esses sistemas móveis, né? No sistema Wi-Fi, né, que você estava falando. Olha, esse aqui é interessante. A gente não dá para ver tanto cabo, mas geralmente a gente faz a alimentação. A gente coloca toda uma alimentação. Então o que a gente faz é uma alimentação de energia. Então vai um cabo lá de 32 amperes e a gente bota a distribuição toda lá dentro. E a gente coloca geralmente 2 cabos de rede para fazer todo o sinal via rede. Uma outra coisa que a gente corrigiu isso, porque o pessoal que estava construindo para a gente lá em Doha, os caras trouxeram um calhamaço, um monte de cabo. A gente falou, não, cara, traz o sinal via rede e daqui você coloca os distribuidores DMX e manda, porque senão é uma loucura. Porque a gente tem que manusear esses cabos. Então, às vezes, tem um calhamaço de cabo desse tamanho, cabos de 50 metros, esse aqui eles ainda tinham uma opção, vamos dizer, de deixar as pontas ali próxima de onde onde estava cada carrinho, né? Teria como você deixar isso mais fácil. Mas tem situações, por exemplo, esse palco aqui, dá para ver que ele é todo a bateria, não tem cabo alimentando aqui. Exatamente. Então, aliás, esse LED é mega poderoso, né? Mas e aqui são fitas LED, mas a gente tem uns modelos aí que são até bem, bem fortes, aqui eles somaram várias, né? Mas dá para ver que não tinha nenhuma alimentação por cabo. Quando não é possível fazer por bateria, a gente bota via cabo mesmo, e aí tem que correr com esse cabo. É uma das partes do preset. É você, por exemplo, vir aqui por trás do palco e aí a gente faz a alimentação. E essas plataformas também não tinha nenhum tipo de cabo conectado a elas de energia, né? Isso aqui foi tudo também, com certeza estavam trabalhando com baterias ali dentro, sempre com backups e tudo mais. E aí fazia, mas quando não é possível, lá o da Copa, depois eu vou mostrar uma foto, a gente fazia alimentação por cima. Foi bem interessante o sistema que a gente usou lá também. Cara, sensacional, né? É sensacional pensar como a tecnologia evoluiu e os diretores artísticos e técnicos estão aproveitando isso para criar efeitos como esse. Você está vendo aí 7 plataformas flutuando, né, cara? Assim, exato. Que é muito legal, e está vendo um cenário limpo aí embaixo, né? A gente está vendo o palco todo aqui no centro do gramado, protegendo o gramado, ele está todo funcionando sem ter a necessidade do famoso passa-cabo, um monte de aquela confusão que a gente vive no dia a dia dos eventos, porque nem tudo é um Super Bowl, é claro. A gente precisa também ter esse cuidado, né? A gente está falando de uma produção no meio de um jogo, e você, melhor do que ninguém, sabe disso, precisa limpar isso muito rápido para voltar e não ter nenhuma interferência, né? Não, e outra coisa, assim, quando a gente monta também, a montagem tem que ser rápida, mas tem que ser precisa. Eles tinham uma facilidade que o estádio de futebol americano tem várias linhas, e aí você consegue chegar mais fácil no ponto.
Só que o que acontece? Aí entra um truque, uma pegadinha, na verdade. Porque você tem que fazer essa manobra de uma maneira muito perfeita, porque as rodas, e ali tinha 8, 10 rodas por módulo desse, essas rodas, se você está seguindo com ele em uma direção e de repente você vira, essas rodas elas não vão virar de uma vez. E elas precisam fazer uma curva bem aberta para que você consiga fazer esse movimento sem que ela gire direto no próprio eixo, e isso pode danificar o gramado. E aí entra a pegadinha, porque você tem que trazer ela num sentido e de repente você vira para ir para o centro do campo. E aí você tem que ensaiar muito bem essa curva, como que você vai fazer ela. Geralmente a gente faz isso num campo fora do estádio, a gente pega um outro campo de futebol para treinar isso e até para ver se não vai causar nenhum impacto, ou no caso do futebol americano. Mas é uma outra coisa que tem que ter um cuidado, uma atenção enorme, porque isso pode danificar o gramado. E aí você tem que acertar o ponto exato, e depois que você chegou, vamos dizer, você trouxe o primeiro carrinho e alinhou ele no centro. O segundo, que vai vir do lado, geralmente ele não vai entrar aqui assim, ele vai vir nesse movimento. Eu não me recordo bem agora, mas aí depois a gente pode ver de novo o time-lapse, mas se me engano ele vem nesse sentido. E aí o que os caras fizeram? Eu vi isso num post, se não me engano, da All Access no Instagram. Eles criaram uma solução muito interessante, que imagina a face do palco aqui, tá? Eles fizeram um buraco nessa face, e eles criaram uma peça como se fosse uma bola que ela encaixava. Então, quando você bate um palco no outro, essa bola ela vai ajudar a trazer ele para a posição exata. E aí você tem a frente dele totalmente alinhada. Sim. Isso é um dos grandes desafios. A gente geralmente faz uns pinos para entrar um no outro, para encaixar, e você conseguir fazer um engate. Mas esse engate tem que ser feito de uma maneira que engate fácil e que saia fácil. E no momento que você engata, se você trouxe ele nessa posição e engatou, você vai ter que sair nessa mesma posição, no sentido oposto. Você não pode sair para frente porque ele está engatado. E aí entra outra questão de ter um cuidado, porque quando as rodas elas vão trabalhando num sentido, quando você vai girar ela para o outro lado, geralmente essas rodas elas não vão para frente e para trás da mesma maneira. Ela tem uma posição que é a posição de seguir adiante. Então, quando você puxar ela para o outro lado, o que ela vai querer fazer no primeiro momento vai ser dar um 360. E isso pode causar um dano no gramado. Então, aí que o diretor do esporte lá tem um treco, né? Quer matar o diretor. Não. Aí o pessoal do gramado, esse pessoal fica louco. Mas, então, assim, tudo isso são detalhes que a gente vai... a gente acaba ficando habituado a isso, né? Mas quando você está trabalhando em cima do gramado de jogo, isso complica muito. Quando a gente está trabalhando em pisos, por exemplo, os Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, geralmente a gente constrói um piso. É um piso rígido ali, ou o Geotech que eu mostrei. E aí a gente não tem tanta essa preocupação, porque o giro da roda vai no máximo criar uma sujeira, geralmente está com projeção, você não vai nem ver aquilo ali. Então a gente pode fazer engates que depois puxa no sentido contrário, a roda gira e não vai... Tudo bem, segue o jogo e não vai ser um problema. A gente está danificando minimamente algo que é nosso, vamos dizer, que a gente construiu, a gente sabe o quanto pode danificar. Agora, o gramado, ele é intocável. Então a gente não pode, de forma alguma, danificar isso aí, né? E me diz uma coisa, na sua experiência, que é larga e agora a gente acabou de assistir uma entrega de trabalho seu mundial, quando a gente envolve a figura do diretor artístico, no caso aqui foi o Bruce Rogers, ele fez a parte de produção e a parte artística, assim, pelo seu conhecimento, como é que é essa junção entre a equipe artística da artista com o pensamento desse cara, ou esse cara vem a pedido da artista? Como é que isso geralmente funciona em grandes eventos como esse, no caso? Geralmente a gente tem um diretor criativo ali, é o cara que vai, vamos dizer, criar todo o conceito, toda a ideia, e aí ele vai ter junto com eles set designers, né, os arquitetos ali que fazem o desenho de palco. E aí, nesses casos aqui, eu nem vi quem foi. Eu acho que o set designer ele era da turma do Bruce Rogers, né? Bruce Rogers. Eu acho que era da turma dele, da equipe dele, mas se não me engano era o cara de chapéu ali que apareceu na outra foto. Mas enfim, eu não tenho certeza se era, mas geralmente é o diretor criativo, cria todo o conceito, fazem os desenhos artísticos, e a gente, da parte, eu sou geralmente estou no time técnico na parte de cenografia, a gente pega aquele desenho
artístico, criativo, e transforma num desenho técnico. E aí a gente coloca para eles, olha, isso dá, isso não dá. Isso funciona, isso não funciona, limitação técnica, limitação de budget, limitação do local, do túnel, do espaço, né, o acesso, os túneis, a gente tem uma questão crítica ali sempre dos acessos, né? Isso lá na Copa determinou o tamanho do nosso palco, a gente teve que fazer ele menor, porque você pensa que você vai ter pessoas ao lado, e aí essa solução que eles encontraram de subir as laterais do palco é mais uma coisa que ajuda, porque você conseguia fazer um palco mais largo com espaço suficiente para as pessoas empurrarem. Porque se eu tenho um túnel de 5 metros, eu não posso fazer um palco maior do que 2,5 metros, 3 metros. Sim. Porque senão, na hora que eu estou passando, eu vou ter pessoa dos dois lados empurrando, eu posso estrangular uma pessoa dessa contra a parede. Sim. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. E aí a solução que eles criaram é bem interessante. Mas tudo isso vem, então, do time técnico que, em cima da ideia criativa, a gente, claro, tenta buscar o máximo de soluções para aquilo que ele imaginou, né? Mas, às vezes, a gente tem que dizer um não, às vezes a gente tem que dar uma negativa ou falar, olha, precisamos adaptar. Mas o que eu vejo, assim, é uma coisa até difícil de dizer, mas eu sinto nos projetos que eu faço lá fora uma abertura um pouco maior para escutar o lado técnico. Eu já tive situações no Brasil em que vinham se vira, né? Você está sendo pago para isso, se vira. Isso é muito comum, assim. Não sei, eu sei que você está sendo um cara polido, mas aquilo, cara, a gente está... Tipo assim, você está contratando um profissional, uma pessoa com experiência, que entende do assunto, que está colocando para você, não é porque a gente está com preguiça, não, é porque, de fato, ou não é seguro, ou não vai funcionar, ou a gente sabe que vai ser feio, que vai dar errado, a chance de dar errado é grande. Aí falar, ó, a chance é de 50% de dar errado. Você quer uma chance dessa no seu espetáculo? A gente geralmente não trabalha com algo que tem 50% de chance de dar errado. Exatamente. Então, tem essa conversa, tem esse diálogo e a gente tenta sempre chegar num meio caminho ali e buscar soluções que funcionem, né? E isso vai se aplicar também, é muito interessante, porque o livro que eu estava comentando do Jim Shumway, que depois a gente pode até colocar o link aí, é um livro super legal, um livro em inglês, mas tem muita coisa bacana. E uma das coisas que eu vi, eu até mandei mensagem para ele no Instagram dele lá, eu tinha lido isso, sei lá, 2 semanas antes no livro dele, e aí eu vi ao vivo acontecendo, que tem uma coisa que eles chamam de flying envelope, né, como se fosse o envelope do voo. É meio que qual é a área que você consegue cobrir com esse voo. Então, imagina você vendo o estádio lateralmente, tá? E aí você tem o palco aqui, aonde você consegue chegar com esse palco, essa plataforma, nesse sistema que foi proposto. E isso é uma coisa que tem que ser colocada para os... vou até colocar aqui uma imagem que mostra um pouco Então, aqui mostra um pouco do sistema aéreo deles, né? E isso tem que ser discutido com o cliente, no caso ali, o diretor, né, criativo, porque isso vai impactar totalmente. Ele, às vezes, está imaginando uma coisa que não pode acontecer. E esse sistema aqui, já entrando um pouco, né, na parte do sistema aéreo, ele é muito interessante. Você vê que ele tem 8 linhas para cada módulo do palco, né? Sim. Então, esse é um sistema, vamos dizer, a gente chama ele de 2 eixos. Então, ele consegue trabalhar num movimento vertical e no movimento horizontal, né? Então, ele vai trabalhar nesse sentido aqui das linhas, né? De 20, 30 jardas, e no movimento para cima e para baixo. Tem sistemas similares em questão assim, visual desses cabos, que é o que a gente chamaria aí o movimento 3D, né? Ou, enfim, de 3 ou 4 eixos, que seria lembra do show da Peach? Lembro. Ela usou um sistema da Tate, que era um sistema 3D. O movimento, enfim, ele tinha ali, ele buscaria toda a extensão do campo, que é similar àquelas câmeras Spider-Cam, né? Ou câmera de 4 pontos, que a gente chama também. Mas nesse caso aqui era um sistema de 2 eixos. Então o que acontecia? Você tinha os motores em cada um dos lados do estádio, e à medida que você tensionava uma dessas linhas aqui, você liberava a outra, e aí você conseguia fazer o movimento da plataforma para que ela fosse tanto na vertical quanto na horizontal ou na diagonal,
e foi a forma que eles criaram. E isso também é interessante pelo fato de dar uma estabilidade muito grande para a plataforma, porque você está ancorando ela, cada canto da plataforma está ancorado em 2 pontos, numa diagonal. Sim. Isso cria muita estabilidade. Você tem ideia de velocidade que isso subia com eles? Eu vi que sobe rápido no vídeo. Cara, assim. é impressionante. Esses caras, eles têm motores. Esse motor especificamente que eles usaram, eu vou até pegar aqui, eu vou abrir o arquivo e eu te falo, mas eles têm uns motores, cara, que vão velocidades absurdas, assim, de, sei lá, 50 km por hora. Eles já fizeram, esse mesmo pessoal, a Tate, eles fizeram um dos filmes do Spider-Man, não lembro se foi o segundo ou o terceiro. O pessoal falou assim, vamos fazer por animação, né? Vamos fazer isso virtualmente, o movimento do Spider-Man subindo no prédio. E os caras falaram, não, a gente quer fazer isso ao vivo. A gente quer fazer isso, assim, real. E os caras botaram um motor que ia numa velocidade assustadora. E tipo assim, só que a questão o grande truque da automação tá mais do que na velocidade, está na aceleração. Porque tanto as estruturas, quanto quando você estava direto preso ao corpo humano, né, vamos dizer, pendurando uma pessoa ali, ele não vai suportar uma aceleração muito grande. Você não pode tirar um corpo da inércia e fazer assim com ele, você vai desmanchar a pessoa. É o efeito lá dos aviões, desses caças superpotentes aí que chega a 8G, essa pressão que é exercida no corpo, existe um cálculo para isso, existe inclusive uns parâmetros na instituição americana lá, na ESTA, que é quem faz hoje os estudos para entretenimento lá nos Estados Unidos e determina padrões. Existe um limite de força G que pode ser aplicado no corpo humano. Então, tudo isso está relacionado à aceleração. Então, no caso aqui, esses motores, eles têm uma velocidade máxima, deixa eu ver aqui, de 12 metros por segundo quando é com uma pessoa, ou 15 metros por segundo quando é uma estrutura. 15 metros por segundo, eu vou até converter aqui, porque esse aí eu não lembro de cabeça, mas é uma velocidade, assim, absurda. Então, como é que é estável, né? Você está aí falando você falou sobre a distribuição da fixação para melhor distribuição do objeto em si, se tem melhor estabilidade. Estão dançando, né? O elemento subindo aí, ó. Sim. Tá falando? Estão dançando, você está vendo que a plataforma tá aí em movimento, ó. E eles podem ir até 54 km por hora, esse motor, especificamente. E quando você está com uma pessoa, eles trabalham até 36 km por hora. Então é uma velocidade muito grande. Mas, no caso ali, a questão toda maior é quanto que você vai ter de aceleração. Isso que impacta muito, porque isso pode causar um dano tanto no equipamento quanto na pessoa. E aí tem uma... Quer ver? Eu tenho até imagem aqui. Bota aqui, eu vou colocar na hora aqui. Não, esse aqui não. Dos motores que foram usados. Isso aqui, olha, no lado esquerdo, isso aqui são os motores que eles usaram, tá? Então, eles estão dentro de como se fosse uma caixa de vidro aqui, né, de acrílico, o motor está ali dentro, e você vê aqui o tamanho do tambor, né, do cilindro, onde enrola o cabo. E o que acontece? Esses sistemas, você não... a quantidade de cabo que você quer usar, ela vai ter que enrolar nesse tambor aqui, nesse drum, né, que eles chamam, nesse cilindro, vamos dizer, da ponta ao final dele, ela não pode sobrepor, igual os guinchos a gente chama isso de guincho, né, winches, que seria o equivalente a guincho, né, a hoist, que é aqueles motores de corrente que a gente usa para iluminação e tudo mais, seria a talha, né? Enfim, mas o sistema de guincho, que ele geralmente trabalha muito na horizontal, é o que eles usam, e você não pode, para esse tipo de trabalho, você não deve fazer com que o cabo sobreponha o mesmo cabo. Vamos dizer, ele está enrolando ali naquele tambor, chegou no final, ele volta enrolando em cima do cabo, eles não fazem isso. Entendi. Que é uma coisa que a gente vê nos guinchos de jipes, né? Nesse caso aqui a gente não faz. Por quê? Porque ele pode não enrolar
perfeitamente, e aí na hora que ele está desenrolando, ele pode dar um salto ali, vai escorregar para o lado, dar um salto, esse tipo de coisa, de situação, a gente não pode correr esse risco. Por isso que eles usam um motor tão grande, né, um tambor aqui tão grande, que é para ter a quantidade de metros de cabo que eles vão precisar fazer o movimento. Não que isso, vamos dizer, esse cabo ele sobe, ele vai subir, vai passar no teto do estádio, passar por uma polia e descer lá. O limite de movimento, vamos dizer, essa plataforma pode chegar perto do teto do estádio e depois descer até o gramado. Então, esse limite de movimento aqui na diagonal que ele vai fazer, a distância máxima e a mínima, é o que precisa ser enrolado dentro em cima desse cilindro aqui do eixo do motor, né? Quando você fala em tambor, desculpa, em cabo, é até importante falar, a gente não está falando de cabo de aço, né, Pedro? Não, eu estava pesquisando, eles comentaram, eles usaram o Vectran, que eles usaram, é um tipo de cabo, ele é similar a esse aqui, olha, que eu tenho até um pedaço aqui, isso aqui é uma Dyneema, que é um cabo sintético, ele é um cabo sintético, e geralmente eles fazem terminações como essa daqui. Isso aqui é só um acabamento que esse pessoal fez, mas eles preparam esse cabo. Se você olhar de perto as fotos lá da plataforma, dá para ver que tinha alguma terminação similar a essa. E o que eles fazem, eles passam por dentro, é muito interessante, porque chama splice. Então eles pegam esse cabo aqui, ó, e eles fazem assim, olha, e eles têm uma ferramenta que é como se fosse uma agulha, e você enfia essa ponta dentro dele e vai passando ela aqui, ó, por dentro dele, e aí tem um padrão de quanto você tem que colocar aqui dentro, e aí com isso você mantém, se não me engano, 90% da capacidade de carga do cabo. Porque, por exemplo, cabo de aço, quando você usa os clips para prender, que é o mais comum, tem um padrão lá, que se não me engano é 50% da força. Se o cabo suporta 1.000 quilos, você vai confiar no máximo 500 quilos para aquele cabo. Com o splice, eu não tenho o número certo aqui, mas é um percentual muito grande da capacidade total do cabo. Então, eles usam esse tipo de material, com certeza era alguma coisa mais grossa, mais no estilo desse outro aqui, mas são cabos que suportam 2, 3, 5 toneladas, dependendo do tamanho do cabo. Esse que eles usaram, o Vectra, ele tem uma capacidade de 15 vezes a capacidade de carga do aço. No mesmo relação de peso. Então, assim, vamos dizer... É um cabo sintético, né? É um cabo sintético. Então, também, claro, você vai usar ele com o cuidado de não... Se você tiver pirotecnia, você não vai usar esse cabo. Alguns deles têm uma certa resistência também, mas você não vai usar em determinadas situações se você tiver algum risco de queimar um cabo desse, né? Que seria um risco dele se romper. Mas, assim, é um cabo com uma resistência absurda, assim. E, enfim, aí eles trabalharam num sistema muito interessante em que você criava um movimento onde você poderia, vamos dizer, aqui a plataforma no centro, ela poderia subir na diagonal, na horizontal, e aí o que eu estava falando um pouco atrás, né, sobre o flying envelope, né, o envelope de voo, é isso, imagina você olhando lateralmente o estádio, e aí você tem essa cena aqui, um corte, né, que a gente chama ali do estádio. O flying envelope qual é a área que você pode levar essa plataforma dentro desse recorte, e aí você sabe como você pode fazer o voo, você divide isso com o diretor criativo, no caso que eles usaram para cima e para baixo, e depois levaram para uma lateral do estádio, e isso no time-lapse dá para ver, isso foi para próximo do telhado. Ele saiu de lá, próximo do telhado, desceu próximo ao campo, e depois voltou para o mesmo lugar, então ele ficou lá no alto o tempo inteiro. E aí, uma coisa que eu não sei dizer... eram 56 linhas, são 7 plataformas, cada uma com 8 cabos, 8, porque era 4 por cada ponta, né? Sim. Então, até a matemática é sempre bom a gente conferir, porque a gente às vezes fala uns números aí que a gente não sabe, né? Mas calculadora não custa nada. Mas eram 56 linhas. Eu não sei dizer se eles usaram 56 motores. Talvez eles encontraram uma solução inteligente ali para um motor. Vamos dizer, você tem uma plataforma aqui, né?
para pegar essa ponta e essa ponta, as duas linhas que vinham dessa direção saindo do mesmo motor. Pode ser que eles encontraram uma solução inteligente para fazer isso. Mas se não encontraram, foram 56 motores. Se eles encontraram, eles devem ter usado pelo menos aí 28 motores daqueles gigantes ali. Nossa. Você pensa 14 de cada lado ou 28 de cada lado. Então, será que os projetos começam às vezes inverso, né? Tem essas ideias lindas, mirabolantes, e aí fala, putz, isso não cabe no estádio. Não, acontece. Acontece também, né? Vou te mostrar uma outra aqui, só para a gente fazer um título de comparação aqui. Esse outro sistema foi o que a gente usou na Copa. Então, esse aqui eu tirei essa foto um dia lá, que a gente estava sem as plataformas. Isso que está aqui em cima a gente chama, é uma ponte, mas é o que a gente usa para manutenção. Então, a gente subia isso aqui só para dar manutenção. Mas como é que funcionava? A gente tinha esses cabos, a gente chama de catenárias, elas funcionam como se fosse uma viga, como se fosse um teto ali onde a gente vai pendurar as coisas. Então, não são esses cabos que a gente movimenta, a gente tinha 8 cabos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, acho que eram 7 cabos. Aqui, 6 ou 7 cabos. A gente tinha 6, na verdade. Então, a gente tinha os 2 aqui do lado direito, a gente usava para subir um palco, e os 2 do lado esquerdo a gente usava para subir outro palco. O do meio a gente usou para uma coisa que a gente subiu no final lá, um emblema, e esse aqui para o Laíbe, que era o mascote. Mas o que acontecia? A gente usava isso como uma viga, e aí a gente tinha uma polia, não é essa coisa preta que a gente está vendo aqui. Isso aqui, na verdade, é um reeler, como se fosse um cabo retrátil, sabe aqueles de crachá que a gente estica e ele volta automático? É como se fosse isso para um cabo de energia. Então, isso aqui era o que alimentava a energia desse truss com luzes e das iluminações, que a gente tinha um monte de moving lights no palco que a gente subiu. Só que o que acontecia? Nesse sistema que a gente usou lá na Copa, ele só tinha um movimento vertical, então ele só ia para cima e para baixo. Então aqui a gente tinha, em algum desses pontos aqui, não está dando para ver direito, mas talvez esse daqui, que eram as polias, o cabo vinha lá de trás do estádio, então ele vinha daqui do alto da arquibancada, subia, passava numa polia, algum lugar por aqui, passava por dentro dessa e descia. E aí ele fazia um movimento para cima e para baixo, esse palco. E a gente usou os motores de lá, eram também gigantes, eram esses aqui. Então a gente também estava com esses cabos aqui, eram os que a gente estava usando para fazer esse movimento para cima e para baixo. Então, o diretor de criação aí do estádio não ficou feliz com esse motor na frente do painel, não, né? Não, esse aqui essa galera já saiu fazendo a parte deles lá de brincadeira. Identidade visual, mas a gente avisou para eles, a gente vai colocar um motorzão aí, não tem saída não. Aqui dá para ver bem o tambor, tá vendo? O cilindro onde o cabo se enrola. Então, tá vendo? O cabo aqui, ele tá saindo. E tem uma coisa muito legal, tá vendo essa polia aqui? Sim. Ela é móvel. À medida que o cabo vai desenrolando, ela vai seguindo nessa direção. Tô vendo, dá para ver aqui. Porque isso é para garantir que o cabo não vai ficar muito angulado e pode virar um problema para a polia ali em cima. Então a gente faz esse desvio do cabo para ele manter sempre numa posição, num ângulo onde ele não vai ficar, vamos dizer, encostando na lateral da polia que está lá em cima, que é similar a essa, né? Se ele ficar angulado, ele pode encostar nessa lateral, pode danificar o cabo, pode gerar algum risco, tipo de risco. Então, eles criam esse sistema onde isso aqui se move junto com o cabo e ele vai direcionando para onde a gente precisa. E o motor está lá atrás. E esse equipamento foi de onde para chegar aí? Veio de onde? Saiu da Europa, dos Estados Unidos? Esse aqui do Qatar foi da Europa. Esse é da Stage One, que eu diria assim, é a maior concorrente para esse tipo, para eventos nessa escala, estruturas nessa escala, eu diria que eles são os maiores concorrentes da Tate. São os 2 que eu conheço que fazem coisas desse porte, assim, em escala de estádio. Então, você pegar Londres, foram eles. Se não me engano, Sochi foi a Tate. Então, sempre que você vê coisas gigantescas montadas voando, muito provavelmente vai ser um dos 2, ou a Tate ou a Stage One, que vai fazer, né?
Ou seja, uma baita experiência. Você já tinha essa experiência, né, do Internacional, mas agora com a Copa ficou tão em evidência em 22, né, fora de época, enfim, para a gente foi tirar férias antes de acabar o ano, Aham. poder ver futebol. Foi uma baita experiência, assim, né, poder ver isso pronto, assim. E me fala uma coisa, assim, eu vou fugir um pouco lá do futebol americano, vamos para o futebol, vamos para o... Não pro, como é que o americano chama para o soccer, né? Vamos para o soccer. Aham. Como é que foi a mão de obra geral assim da Copa? Foi muito parecida com a do Brasil? Foi melhor? Acertaram coisas que não acertaram na Rússia e no Brasil? Como é que foi essa evolução? Ou se manteve o famoso padrão FIFA, coisas boas e coisas ruins se mantiveram no mesmo lugar? Como é que foi isso? Olha, eu vou te dizer, o padrão FIFA, para mim, ele não é o mesmo do padrão Olimpíadas. O Comitê Olímpico, para mim, ele tem talvez uma organização um pouco maior do que a FIFA. A FIFA tem Trabalhei algumas com... questões que eram muito aprovadas em cima da hora, era mais no estilo do que a gente está acostumado. Sim. Mas o formato é bem parecido no sentido de toda uma equipe 30% internacional, comandando todos os projetos, e aí a gente pega uma mão de obra local para atuar junto. Na Copa lá a gente tem, ali em toda a região do Oriente Médio, você trabalha muito com pessoas do sul da Ásia, então Paquistão, indianos, no Catar especificamente, ali é muito Bangladesh, Sri Lanka, tem um pouco de paquistanês, tem indianos, e então assim, a mão de obra de trabalho pesado ali com a gente era toda essa turma. A gente tinha equipes do mundo inteiro coordenando, e tanto na parte criativa quanto na parte técnica, produção, gente do mundo inteiro. Quem fez a cerimônia de encerramento, inclusive, a empresa que eu fui era italiana, a gente fez a abertura, e no encerramento foi uma parceria nossa com a Sila Sveta, que eu tinha comentado no começo, que é uma empresa russa. Então era sempre assim, uma mistura enorme de pessoas. O pessoal do lado da FIFA também era uma mistura enorme. Então a diretora, se não me engano, era inglesa ou australiana, não estou certo agora, a diretora da parte de eventos. E abaixo dela tinha uma russa, tinha um outro cara inglês, tinha um pessoal da África do Sul, tem gente de todo canto do mundo. Mas a FIFA, ela ainda é assim... A FIFA, o foco deles é o futebol. E eles não se... vamos dizer, para o rei do Catar era super importante a cerimônia. Eu acho que é uma leitura errada, do meu ponto de vista, né? É que eles fazem uma leitura errada das cerimônias, do valor delas, porque eu já vi isso acontecer tanto no Brasil quanto em Lima e lá no Catar, onde as Copas, enfim, os eventos são muito questionados pela imprensa, pela população local, dizem que não vai dar certo, que tudo vai ser horrível, e que foi um erro levar para esse país, para esse lugar, que eles não estão prontos. E aí, pós-cerimônia, a cerimônia, quando ela vai e faz um sucesso, a imagem muda, ela consegue transformar essa imagem, e eu senti que isso lá no Catar, ao menos, e enfim, o que eu li da imprensa também, foi muito bem recebida, muito elogiada a cerimônia. Da mesma forma que essa do Super Bowl é sempre super elogiada e é o que traz, e eles acho que têm um entendimento do valor desse halftime para eles, né, desse meio tempo. Isso tem um valor absurdo para eles, e isso traz um retorno financeiro. Então, a minha sensação é que a FIFA ainda não conseguiu entender todo esse valor. Os Jogos Olímpicos, eles têm isso absolutamente claros, e para eles é um dos momentos mais importantes dos Jogos, são as cerimônias. Então, lá a gente tinha... Eu acho que é muito institucional, né? Porque o meio tempo lá, o halftime lá do futebol americano, hoje eu estava lendo, para chegar onde a gente está aqui hoje, né? Eu comecei a ler, fiquei curioso, dizem que a artista nem recebeu, dizem. E porque é um negócio para 190 milhões de pessoas que vão consumir lá, e tem exemplos de outros artistas que tiveram um boom de vendas de tudo deles, eles vendiam, né? Vendia o chinelo, vendia muito. E aí, no caso da música, vende-se muita música. E aí, eu sinto que, eu também estive como você com Olimpíadas e FIFA, eu sinto que eles são muito institucionais, né? Tem essa coisa de falar do país, toda uma história... É muito diferente, né? Provavelmente dessa coisa show business que o entretenimento que o americano trouxe para a gente, né? Eu acho que as cerimônias têm isso. No caso, a cerimônia validou, né, o evento, né? Deu certo, legal. Sim. Aí, galera, vai dar certo a Copa. E deu certo, realmente. A Copa daqui da televisão, que é
Porque eu sempre falo isso, é um espetáculo de televisão. Sim. Literalmente, né? 2014... E os jogos, a Copa do Mundo é entretenimento. Ela não é só futebol, ela é entretenimento. Tanto que eles têm FanFest, tem um milhão de ativações. Estava lá nas ativações da Sony do Japão, né? Eu trabalhei para a Sony do Japão com Sony do Brasil, eu achava até aquilo curioso. Pô, a gente está atendendo a Sony lá do Japão, de tão entretenimento que é. Mas assim, o lance é que eu me lembro que na final da Copa do Mundo 2014, eu tive o privilégio de assistir, que todo esse mise-en-scène que a gente vê na TV, esse poderio, né? Esses elementos que voam. Eu olhava aquela coisa assim no gramado e como cabeça de produtor, né? A galera correndo com as coisas, montando pau, e não tem o mesmo brilho, né? É um show de TV, assim. Olha, curioso, eu vou te dizer uma coisa. Eu vejo isso aqui, eu acho tão impressionante o que fazem no Halftime, isso é tão divulgado. E aí você falou, né, da artista, eu li em algum lugar que ela não recebeu, mas ela teve uma hora lá que ela passou o batom que é da marca dela e só ali ela ganhou milhões de promover ali no segundo mais caro de todos do planeta. Mas eu sinto assim, isso tem uma valorização tremenda e eu senti que no Brasil, na abertura nossa da Copa, eles desperdiçaram, eles não desperdiçaram, mas sei lá, eles desmereceram tanto, porque eu lembro direitinho, isso é uma imagem que eu tenho na minha cabeça, que eu não me esqueço. O Nicoleles, aquele cientista, né, nosso brasileiro, que criou aquele exoesqueleto para a pessoa com algum tipo de paralisia conseguir se mover, e aí era um garoto, um cara que ia fazer o chute inicial, né, da Copa, com aquele exoesqueleto, naquele momento, ele estava ali pronto, era um momento, tipo assim, era um dos pontos altos da cerimônia. A Globo foi lá e cortou para a chegada do Neymar descendo no ônibus. E o Neymar lá com o bonezinho dele, da marca dele, o fone de ouvido que ele gosta, descendo o ônibus, se promovendo ali, né? E os caras botaram isso numa tela grande e botaram desse tamanhozinho um dos momentos mais importantes de promover um dos maiores cientistas do nosso país. Os caras foram lá e cortaram o negócio. Eu falei, gente, é inacreditável, porque é isso, assim, eu acho que aquilo ali, não puxando a sardinha pro meu lado, porque eu estou atuando nesses eventos, mas tem um valor, cara, eu acho que tem um valor e é importante. A transmissão fica na mão das televisões, assim, então acaba que tem esses cortes, como o Neymar saindo do ônibus e se perdendo num momento importante, né? Por mais eu não consigo entender como é que eles não enxergam da mesma forma que o Super Bowl, né, a NFL conseguiu enxergar o valor mercadológico, o valor de marketing disso, quanto que isso é algo que, cara, traz muito dinheiro para a liga e promove a liga, né? Você sabe que esse é um assunto tão interessante, é legal a gente entrar nisso, porque eu me lembro que no ato do Rock in Rio esse ano, eu falava para algumas pessoas, gente curiosa, gente de trabalho, eu falava que por mais importante que seja o patrocinador para eventos como esse, e no caso até o Super Bowl, o que mais importa, na verdade, é que o Super Bowl e grandes festivais como o Rock in Rio e o Lola, por exemplo, é que são muito mais importantes para os patrocinadores. Então, eu me lembro de detalhes técnicos que voltavam da arquitetura, né, para a gente lá, né, da arquitetura do Rock in Rio, negando, dizendo que não pode ser assim, tem que ser assado, organizando um certo fluxo, né, e um pensamento lá deles, inclusive com ativações, né? Porque o festival basicamente é ativação, né? Esses grandes festivais. As marcas estão lá para fazer ativações. E aí algumas pessoas reclamam, pô, mas eles são folgados, abusados. Falei, não, gente, quem tem valor não é a marca do parceiro, é o festival, cara. Você quer estar no meu festival? É dessa maneira. E é isso que eu acho que a NFL acertou, né? Ela hoje produz esse intervalo de uma maneira tão apoteótica que, de fato, não dá para ser menos do que foi agora em 23, assim. Ou vai ser um minimalista assim muito lindo, uma coisa muito simples e que realmente toque o coração da galera, ou vai ser um negócio tipo, sei lá, vai entrar alguém voando sem nada no próximo, sabe? E aí eu vou te falar do ponto de vista técnico. Para mim, esse aqui, ele foi um espetáculo minimalista. Ele teve uma solução tecnológica incrível ali do voo das plataformas, mas se você for resgatar, se não me engano foi a Beyoncé, há alguns anos atrás, cara, eu me lembro de um palco que era no formato de como se fosse de uma face, e aí tinha efeitos de luz, pirotecnia, fogo, efeitos bizarros, assim, palcos imensos, e esse aqui, ele, se você olhar a estrutura, ela tem uma complexidade de execução
mas ela era simples, porque era um palco liso, né? Todo numa cor, com os efeitos do LED, as plataformas também bonitas e tal, mas lisas, simples, e você não tinha dezenas de efeitos, era o efeito de luz, e fizeram esse efeito de câmera também, que a gente estava conversando no começo, né? Que também foi da Tate, eles usavam o mesmo sistema para integrar tudo. E, cara, ficou espetacular. Eram pessoas e esses palcos, né? Então, para mim, ele foi até um, eu diria, do meu ponto de vista, que Banda, ele né, tem Pedro? um certo E tem banda minimalismo ali, ali. né? Olha lá, vou até Tem, voltar. tem. Tem banda. E Mas essa eles. banda tá tocando? Não, né? Ah, Isso não, isso é tudo playback. é... É. Não, Não, a que gente não é consegue nem colocar. aceitável, né? É aceitável isso. É, mas ali a gente não consegue nem colocar um sistema que dê para fazer o ao vivo. O dela daria, né? Botar o microfone ali, Exatamente. sem Provavelmente fio, a ela gente devia consegue. estar com áudio. Eu nem prestei atenção assim, mas nem sei também, né? É Eu, mais fácil. eu vi algum, eu assisti, eu estava assistindo, foi transmitido aqui no Brasil, a Rede TV transmitiu e eu estava assistindo ao vivo. Teve um momento que deu para captar lá que ela estava no playback. Ainda Mas tem o playback fonte, sempre né, vai cara? existir. E por mais que coloquem o microfone aberto para a pessoa, o playback sempre vai estar lá também. Eles nunca vão Ah, fazer com um show desse, porque a visão deles também é, gente, a gente tem uma chance de dar certo. Tem que dar certo. Eu não posso correr o exatamente risco isso. de, né? Eles nunca vão botar um stage manager correndo ali para entregar um outro microfone. Tem que dar certo. E eles não E vão vai correr esse passar na risco. frente da câmera, porque ele não tá nem aí, tem que dar o Pois microfone e deixar é. tudo. Então, assim, Espero ali que a sim. gente faz o negócio para funcionar e ser invisível. Eu ia te comentar uma coisa que a gente tinha conversado, né, antes de entrar aqui sobre o ensaio, né? Porque Aham, algo que parece que eu tinha lido, eles não conseguiram, tiveram oportunidade de fazer ensaios aí, se não me engano, fizeram 1 ou 2 ensaios em campo. aham. É, e aí essas plataformas, a Tate estava comentando que eles fizeram 9 plataformas, então 2 eles usavam para ensaio e outras 7 que foram as do show. Só que os caras também, eles têm uma estrutura que assim é impressionante. Tem um lugar que chama Rock Lilith, lá na Pensilvânia, em Lilith, na Pensilvânia, se não me engano, é onde Aham. fica a fábrica principal da Tate. E aí eles criaram esse espaço em conjunto com outras empresas. Cara, é um galpão absurdo de grande. Tipo, imagina assim, tamanho de 2 pavilhões grandes, aquele da Expo, só que com um pé direito de uns 20, 30 metros. O teto que eu me lembro é uma capacidade de carga de 500 toneladas, uma coisa assustadora. E eles têm usado esse espaço para fazer ensaios de turnês de grandes bandas. Então, sei lá, a Lady Gaga vai sair em turnê, leva para lá para os caras treinarem a montagem e desmontagem, como que tira do caminhão, monta, desmonta, põe no caminhão, porque o tempo é muito curto. E eu vi uma das fotos que eles estavam usando, muito provavelmente, esse mesmo espaço para fazer os ensaios disso aqui. Então, eles têm capacidade, têm um espaço muito grande, eles conseguem montar a estrutura e fazer, né, esse ensaio e simular todas as situações que eles vão ter e identificar qualquer risco antes que aconteça, né? Sensacional. Bom, gente, eu acho que a gente falou pra caramba, e Pedro, a gente achava que vai ter um papo de 15 minutos e 20, mas tem tanto assunto, né? Que a gente está aí 1h08 já falando. Eu acho que tem muito assunto mesmo, porque foi espetacular assistir isso, foi realmente muito espetacular. É Quem pôde incrível. ver ao vivo, estou aqui colocando o finalzinho. Bom, eu queria agradecer Pedro Zucchi aí pela participação. Pedro, obrigado pelo seu conhecimento, por tudo que você trouxe. Eu vou estar, se você me permitir, compartilhando aqueles links interessantes para essa garotada que está vindo aí para a direção técnica, para produtores técnicos já maduros, né, que estão no mercado, porque a informação não ocupa espaço, é importante a gente lembrar disso. E eu acho que o nosso papel, já com anos de estrada, é fomentar um mercado de eventos melhor, até para a gente envelhecer mais tranquilo produzindo, né, Pedro? É isso aí. Confiar na juventude que está vindo aí já com 5, 10 anos de carreira aí no máximo, e que a gente possa ter bons produtores que tenham essa visão técnica. Lembrando que eu gosto de falar isso, o Pedro é um profissional que está sempre estudando. Outro dia eu mandei uma mensagem, falei, eu estou fazendo um curso no IATEC e tal. Então, assim, ele é um cara que absorve conhecimento, não só na prática como no estudo teórico, e para formar, de fato, profissionais que entreguem eventos como foi o Super Bowl e a Copa do Mundo, do qual ele esteve presente. Então, Pedro, obrigado pela sua presença. Eu te agradeço mais uma vez tomar o seu tempo
E você está virando figurinha fácil, acho que a gente vai fazer vários reacts aqui de coisas interessantes que você achar. Então, top, tá aí o convite para você voltar muitas vezes. Eu te falei que você voltaria. E muito obrigado pela sua presença aqui em Foco em Produção. Cara, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, uma conversa, né? Um papo super legal, um assunto incrível, né? Esse espetáculo. E eu acho que é isso, cara. A gente tem esse papel, né, de também dividir com as pessoas. Você falou dos links e é uma coisa super interessante, porque essas revistas divulgam esse material e os fornecedores, ao Access, a Tate, eles compartilham plantas, tem as plantas de iluminação. Então, assim, é muito conteúdo que dá para a gente aproveitar e aprender mais. Então, sempre interessante. E, cara, conte comigo. Você sempre que tiver aí um papo legal, a gente está junto. Contarei com certeza. Bom, gente, obrigado. A gente está aqui encerrando essa transmissão. Está no YouTube, eu vou colocar nos máximos canais, mas vai estar lá no Foco em Produção. Sigam o canal, divulguem, escutem o Pedro está no LinkedIn também, vou colocar para quem quiser fazer contato, tirar dúvida. Eu acho que a gente está, como o Pedro falou aqui, para trocar informação e fazer um mundo de eventos melhor e mais seguro e mais divertido. Obrigado, a gente vê vocês no próximo episódio. Valeu, gente, um abraço.